A paz do Senhor, Igreja. Estamos na lição número 10 e o título é Rendendo Graças ao Senhor. Na lição de hoje, nós vamos estudar o Salmo 118, que é um salmo de louvor, adoração e gratidão. No tópico 1.1, nós aprendemos que esse salmo está posicionado em uma sequência de salmos de louvor. Uma sequência que se inicia no Salmo 113 e se encerra com ele próprio, Salmo 118. O que, obviamente, não significa que em outros trechos, em outras partes do livro de Salmos, não tenham mais salmos de louvor, mas sim que há essa sequência de salmos de louvor, do qual o Salmo 118 é parte integrante, ok? Então, aprendemos também no tópico 1.1 que esse salmo era entoado em cultos ordinários, ou seja, em ocasiões comuns, e também em cultos extraordinários, isto é, em ocasiões especiais, como a festa da dedicação, Pentecostes e também na Páscoa, que eram ocasiões especiais, por assim dizer, datas comemorativas, onde esse salmo era entoado. Aprendemos também que esse salmo, ele havia um procedimento em torno dele antigamente. Ele era dividido em duas partes, a primeira parte do verso 1 até o verso 16, que era cantada, que era entoada a caminho do templo, e a segunda parte do verso 17 até o verso 29, que eram cantados dentro e fora do templo. É um costume relevante porque nos ensina que o culto, a adoração não deve começar dentro da igreja. E por igreja eu quero me referir ao edifício, ao templo físico onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Que a adoração ela deve começar em casa, deve ser já no caminho do templo, a caminho da igreja, você já deve estar tendo uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão e não esperar estar fisicamente posicionado dentro do templo, dentro da igreja, fisicamente falando, para adorar a Deus. Isso fica muito claro porque havia esse procedimento em torno desse salmo. Parte dele para ser cantada a caminho do templo e a outra parte para ser cantada fora e dentro do templo. Tópico 1.2 vai falar do título do salmo, que esse título ele não permite que a gente saiba com precisão, ou seja, com certeza absoluta, qual era o momento da vida do salmista, o que o salmista estava passando quando ele decidiu criar, quando ele decidiu escrever esse salmo. Isso porque é um título muito impreciso. Não dá para saber com exatidão o que o salmista estava passando no momento em que ele escreveu. Então, alguns historiadores acham que esse salmo foi escrito na ocasião em que o povo foi liberto do cativeiro na Babilônia, aquele momento em que Deus estava restaurando aquele povo, livrando eles da consequência do pecado que foi deixar de adorar a Deus, e aí eles estariam retornando para a nação deles e recebendo de Deus uma segunda chance, recebendo de Deus uma restauração, e que por isso havia sido criado esse salmo, que nesse contexto havia sido escrito esse salmo. Já outros historiadores acham que esse salmo ele não foi criado por causa de uma ocasião específica, como a libertação da Babilônia, por exemplo, mas que do cativeiro da Babilônia, por exemplo, mas que ele era um salmo que era entoado como uma celebração. Todas as vezes que o povo recebia uma vitória, todas as vezes que o rei voltava vitorioso de uma batalha. Então, que não era um salmo que foi escrito por causa de uma ocasião específica, mas que era um salmo que era entoado em todas as ocasiões onde a nação recebia vitória depois de uma batalha, por exemplo. No tópico 1.3, então, um salmo que expressa gratidão. Nesse salmo, o salmista ele está louvando a Deus pela benignidade, pela bondade de Deus para com ele, para com a vida dele. E o autor da revista, o autor da lição, ele faz questão de dizer para a gente que esse louvor, que essa adoração era despretensiosa, era desinteressada, ou seja, o salmista não estava louvando a Deus por algo que ele queria, elogiando a Deus com falsidade porque ele queria receber alguma coisa em troca, mas que ele estava sendo honesto
ao adorar a Deus e que ele não estava buscando receber nenhuma bênção, nenhuma vitória em troca dessa adoração. Era um louvor desinteressado. E aí vai falar também sobre a ação de graças, não aquele culto que a gente faz na nossa casa, propriamente dito, mas a atitude de gratidão para com Deus. Essa atitude de gratidão que o salmista teve por reconhecer os atributos, as características de Deus. Então, é como se fosse uma linha do tempo. Primeiro se reconhece, para depois ter uma atitude de gratidão, e aí vem o louvor. E nos exorta ainda a esse trecho do tópico 1.3 a ter uma atitude de gratidão com Deus sempre, e nos mostra que Jesus, em Mateus 11:25, expressou gratidão, ou seja, que Jesus, habitando entre nós aqui em seu ministério terreno, ele nos ensinou também que nós devemos expressar gratidão. Não basta você apenas reconhecer que Deus ele fez algo, é necessário que você seja grato. E com a gratidão vem o louvor, a ação de graças, a atitude de gratidão. É o que nós aprendemos no tópico 1.3. No tópico 1, no tópico 2, agora, louvai ao Senhor porque ele é bom. O primeiro motivo para o salmista louvar ao Senhor, então, é que o Senhor é bom. Mas é bom em que sentido? O que significa dizer que o Senhor é bom? Significa dizer que o Senhor não tem defeitos, que ele não comete falhas, que ele não é injusto e que ele não pratica perversidades. Isso fica muito claro no Salmo 119, no verso 68, que diz: Tu és bom e fazes o bem. Ou seja, o Senhor é bom e ele faz o bem. Os caminhos, os mandamentos, tudo aquilo que ele faz é tudo para o bem, é tudo bom, não há perversidade, não há más intenções em nenhuma atitude praticada por Deus. Tópico 2.2, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui na revista vai dizer que o termo benignidade aparece a depender da tradução da sua Bíblia como misericórdia ou como graça. O significado e a importância dessa palavra benignidade estão muito bem expressados no Salmo 136. No Salmo 136, a palavra benignidade é usada 26 vezes para expressar a bondade e o amor de Deus que são eternos. Então, vale a pena a leitura aí do Salmo 136, porque nós aprendemos sobre a benignidade, isto é, sobre a graça e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, inclusive por meio de exemplos. Nesse Salmo 136, nós percebemos diversos motivos para ter a certeza, a convicção de que Deus é benigno, de que Deus é bom. No tópico 2.3, o salmista vai louvar ao Senhor porque o Senhor o escutou, porque ele invocou a Deus e foi socorrido. E coisa boa é quando nós pedimos ajuda para alguém e essa pessoa nos estende a mão, ajuda, e aí naquele momento passa aquela aflição, aquela situação difícil que a gente não podia resolver sozinho, mas que veio outra pessoa e nos ajudou. O problema é quando depois de receber essa ajuda, a gente se esquece daquilo que a pessoa fez por nós. E aqui o salmista, ele não se esqueceu. Ele se lembrou que no momento de aflição, no momento de angústia, ele clamou ao Senhor e o Senhor o escutou. E é muito interessante a gente também ter essa atitude de gratidão e de reconhecimento, inclusive depois que o milagre já aconteceu, que a vitória já foi conferida, que a ajuda já nos foi dada. E aí vai falar que é interessante a gente refletir em textos dos evangelhos que falam sobre a contradição, o contraste, melhor dizendo, não contradição, contraste entre a personalidade de Deus e a personalidade do homem. Como a personalidade de Deus é infinitamente soberana e melhor do que o caráter humano. E que o nosso Pai, Deus, ele não é mau e ele também não é injusto. Ele ouviu e ele atendeu, mostrando que ele não é mau, que ele não é perverso e que ele não é injusto. No tópico 3, estamos nos encaminhando aí para o final da aula, vai dizer que Deus é aquele que concede a luz, e isso é testificado no verso 27. Outras versões, outras traduções vão dizer que Deus é aquele que nos dá a luz e ainda que ele é aquele que é a luz.
E aí, luz aí vai fazer menção ao fato de iluminar, no sentido de fazer contradição às trevas, de se opor às trevas. As trevas que representam o pecado e que obscurecem a mente humana e fazem, obscurecem a mente humana e, por consequência, todas as áreas da vida ficam embaçadas, ficam mal resolvidas. E que Deus, ele é a luz. Quando nós nos aproximamos de Deus, ele se torna luz para os nossos caminhos e ele tem poder para desfazer tudo aquilo que está embaraçado, e nos fazer enxergar tudo aquilo que está fora do lugar e tudo aquilo que precisa de conserto. Porque se nós estamos nas trevas, estamos sob o domínio do pecado, nós não enxergamos nada. É como apagar a luz na sua residência à noite, você não consegue enxergar aquilo que está sujo, aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser posto no lugar. Mas que Deus, ele é aquele que nos concede a luz. Ele nos concede sabedoria, nos concede entendimento e visão espiritual para a gente enxergar aquilo que está fora do lugar e precisa ser consertado em nós, e na nossa casa. No tópico 3.2, o salmista vai falar que Deus também é aquele que nos dá força. Lá no verso 14, ele declara que Deus é aquele que nos dá força. Estudiosos dizem que o salmista, ao declarar que o Senhor é aquele que nos dá força, ele estava se lembrando daquela passagem bíblica onde Moisés, junto com o povo, consegue atravessar o mar porque Deus abriu. Então ele reconhece que não foi algo que foi alcançado pela força humana, pela força do braço humano, mas que foi concedido pelo Senhor, que foi o Senhor que deu força, que foi o Senhor que deu a vitória. E nós também devemos nos lembrar disso nas nossas batalhas diárias, nos lembrar que nós não conquistamos as coisas pela força do nosso braço. E eu não digo isso apenas no sentido de empregar força física contra alguém, no sentido de uma batalha, de uma discussão, de uma briga corpórea, mas principalmente no sentido de obter vitórias, de saber que não foi pelo seu esforço propriamente dito, que não foi porque você tem capacidade, mas que foi Deus que entregou a vitória nas suas mãos. Então, nós, como cristãos, devemos ter a consciência de que nós ganhamos a nossa vitória primeiro no aspecto espiritual, na nossa luta espiritual, em jejum, em oração, em perseverança, para depois ganhar no aspecto material. Primeiro a gente conquista no espiritual e depois no material. E é isso que o salmista está reconhecendo, que é Deus, que é o Senhor, que concede força para que os seus servos possam vencer as batalhas que precisam enfrentar. No tópico 3.3, vai falar que da pedra angular, que está ali no verso 22, que fala: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra de esquina. Eu não entendo nada de engenharia, como a maioria de vocês bem sabe, mas aqui na revista está falando que a pedra angular é aquela que é responsável por unir duas paredes. E esse salmo, na época em que ele foi escrito, os estudiosos dizem que fazia menção ao povo de Israel, que tinha sido desprezado, e estava sendo perseguido. Mas Jesus, no Novo Testamento, ele se refere, ele cita, menciona esse verso, fazendo menção a si mesmo, como aquele que foi rejeitado, mas que era a pedra angular, ou seja, a pedra-chave, a pedra mais importante da edificação, responsável pela união, porque Jesus, ele nos uniu a ele e ele uniu céus e terra também. E, portanto, ele é a pedra principal, e os apóstolos Pedro e Paulo identificaram também Cristo como a pedra principal ali em Atos, no capítulo 14, do verso 10 ao 11. A aula de hoje foi bastante corrida, eu reconheço, mas é que se a gente parar realmente para meditar em cada um dos tópicos, em cada uma das menções bíblicas, a gente acaba aí levando de 1 hora a 1 hora e meia, e foi o que aconteceu na última aula que eu lecionei aqui. E a gente tem que vigiar para que os irmãos não fiquem entediados e deixem aí de ver a aula pela metade. Então, reflitam na casa de vocês. É um tema bastante interessante, embora tenha sido estudado de forma corrida, mas eu espero que Deus tenha falado com vocês, que algo tenha sido ministrado no coração de vocês através dessa aula. E é isso. Eu agradeço a paciência de vocês comigo e até a próxima. Fiquem todos com Deus.